Olá, bora conversar sobre um assunto super importante. O que realmente significa receber um diagnóstico psicológico? Hoje a gente vai fundo nessa questão que está bem no centro do debate sobre saúde mental. Porque no fim das contas, não estamos falando só de rótulos, mas de pessoas, de histórias de vida. Vem comigo que a gente vai desvendar isso. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: será que um diagnóstico psicológico conta a história toda sobre alguém? Ou ele é só o ponto de partida para uma jornada de autoconhecimento que é muito, mas muito maior? E o mais interessante disso tudo é que essa reflexão não está vindo de gente de fora criticando, não. É a própria psicologia que está se questionando. Isso é um sinal de uma maturidade, de uma coragem enorme quando um campo do conhecimento olha para si mesmo e reavalia as próprias ferramentas. É esse diálogo interno que faz a área evoluir de verdade. Ok, para começar a entender essa baita complexidade, vamos pensar no diagnóstico como uma faca de dois gumes. Por um lado, ele é uma ferramenta super poderosa, mas por outro, pode trazer umas consequências que a gente não espera. E é aqui que mora o dilema. Receber um diagnóstico pode ser como acender a luz num quarto escuro, sabe? Traz clareza, alívio. Ufa. Mas essa mesma luz pode criar sombras bem pesadas, levando ao estigma a uma visão que diminui a identidade de uma pessoa. E essa tensão toda entre ter clareza e sofrer o estigma leva a gente para uma verdade que não dá para esquecer. Por trás de todo e qualquer diagnóstico existe uma pessoa. E é sobre essa pessoa que a gente precisa falar agora. Essa citação é um alerta, um verdadeiro soco no estômago. Quando o diagnóstico vira a identidade de alguém, a gente corre um risco gigante de apagar tudo o que essa pessoa é. Suas paixões, seus sonhos, sua história de vida. É uma perda que vai muito além de qualquer consultório. Essa comparação aqui na tela, ela diz tudo, né? De um lado, a gente vê a pessoa na sua totalidade, complexa, com o contexto. Do outro, só um rótulo, simplificado, frio, que desumaniza. O grande desafio para a saúde mental é justamente esse: como manter essa visão completa sem deixar o rótulo apagar o resto da paisagem. Essa tendência de simplificar tudo nos força a fazer uma pergunta ainda mais profunda. Será que a ciência por trás dos diagnósticos é tão neutra quanto a gente imagina? Vamos agora explorar o que a gente pode chamar de um mito da neutralidade. Para a gente questionar essa neutralidade, vamos começar com uma palavra que parece simples: normalidade. A definição parece clara, né? O que é típico, usual, esperado, mas é exatamente aqui que a história começa a ficar bem mais interessante. E aqui está o pulo do gato. Se não existe uma normalidade absoluta que sirva para todo mundo, em qualquer lugar, então que régua é essa que a gente está usando para decidir o que é anormal? E a resposta para isso é fascinante. A normalidade é, em grande parte, uma construção social e cultural. Pensa só, o que era considerado histeria no século XIX, hoje a gente vê de um jeito completamente diferente. Um comportamento que é super aceitável numa cultura pode ser um problemão em outra. Isso mostra que a psicologia não está isolada numa bolha, ela reflete os valores da sociedade. Certo. Se a normalidade é essa coisa toda fluida, que muda com o tempo e o lugar, o que isso significa para aqueles manuais que os profissionais usam para diagnosticar? Como o DSM e o CID entram nessa história? Então, o DSM e o CID são ferramentas importantíssimas, sem dúvida. Elas criam uma linguagem comum que ajuda os profissionais a se comunicarem e os pesquisadores a pesquisarem. Mas o ponto-chave é lembrar que eles são guias, não são a verdade absoluta. São o começo da conversa e não o ponto final. A analogia do mapa é simplesmente perfeita para isso. Um mapa pode te mostrar as estradas, os rios, as montanhas, mas ele nunca vai conseguir te passar a sensação do vento no rosto no topo da montanha ou o som da água correndo no rio. Do mesmo jeito, um diagnóstico descreve sintomas, mas ele nunca vai capturar a experiência inteira de uma pessoa. Então, se os manuais são mapas tentando descrever o nosso imenso território humano, o que acontece quando a gente começa a querer mapear cada detalhe, cada pedacinho da nossa experiência? Isso nos leva direto a um dos debates mais quentes da saúde mental hoje: o risco da patologização. Patologização. Que palavra, né? Basicamente, é quando a gente transforma experiências que são super normais da vida em problemas médicos. A timidez vira fobia social. O luto, que é profundo e necessário, vira depressão. A energia de uma criança vira TDAH. A grande questão é onde a gente traça essa linha. E assim a gente termina onde começou, mas agora com uma pergunta que nos desafia ainda mais. Onde termina a rica, confusa e maravilhosa tapeçaria da experiência humana e onde começa uma condição médica?
Olha, não tem resposta fácil para isso. E quer saber? Talvez o mais importante não seja encontrar a resposta, mas sim nunca parar de fazer a pergunta. Obrigado por acompanhar essa exploração.